Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores 8051. No vídeo de hoje vamos demonstrar a forma de controlar um servomotor utilizando o nosso kit Paradoxus 8051. Tá bem interessante e você pode aplicar este conhecimento para o controle do seu servomotor, que como sabemos os servos são excelentes alternativas para uso em robótica ou qualquer mecanismo que necessite de mais torque e menos velocidade, uma precisão no posicionamento. Vamos conferir a videoaula de hoje então. Segura aí. Conheça a nossa loja online, wrkits.com.br. Você tem muitos componentes eletrônicos, kits e apostilas e tutoriais. Inclusive o kit Paradoxus 8051 que utilizamos nos projetos práticos aqui deste curso de Assembly para 8051. Acesse o site, se cadastre e adquira já o seu. Quem acompanha o canal já viu outros tutoriais de controle de servomotores. Tenho aqui o exemplo das formas de onda que você precisa enviar na saída do seu microcontrolador para um controle adequado de um servomotor. Então veja aqui na figura, temos um pulso de 0,6 milissegundos, que são 600 microsegundos, para o servo se movimentar para uma posição, em um período de 20 milissegundos. Esse período não é muito crítico, como veremos inclusive na aula de hoje. 1,5 milissegundos, posiciona o servo no centro, também um período de 20 mili, e 2,4 milissegundos, posiciona o servo para o outro lado com o mesmo período, 20 milissegundos. Observe que alguns servomotores trabalham com um pulso mínimo de 1 milissegundo e um pulso máximo de 2 milissegundos. Eu estou utilizando aqui o padrão Futaba, que prevê 600 microsegundos e 2,4 milissegundos de pulso máximo. Estou com o código prontinho aqui na IDE do 8051, com certeza está para download na descrição do vídeo. Vamos controlar um servomotor utilizando a Paradoxus 8051. Então qual é a ideia? Utilizar as interrupções externas, duas fontes de interrupção rodando no processador, int0 e int1. Eu tenho botões on-board na Paradoxus 8051 para as interrupções externas. Quando eu pressionar int0, o servo vai para a posição mínima. Quando eu pressionar o int1, o servo vai para a posição máxima. E quando eu não pressionar nenhum dos dois botões, o servo estará localizado no centro. Como desenvolver isso em nosso código? Aqui está o vetor de reset, origem no endereço 0hexa, então temos um absolute jump para início. As interrupções vou explicar depois, como sempre. Label início, eu configuro os meus registradores, interrupt enable, interrupt priority, timer control. Isso tudo você já sabe. Já estudamos nas videoaulas, mas está tudo comentado aqui e eu estou deixando aquele PDF com os registradores e suas respectivas flags para quem não lembra. Colocamos então no Timer Control o int0 e int1 configurados para ser interrupções sensíveis a nível. Quando o nível é alterado, eu gero a interrupção. Diferentemente de borda, que só gera interrupção na borda de descida. E aí no loop, vejam que o loop infinito está aqui, uma label loop, absolute jump loop. Utilizando o setBit P1.0, que é um dos pinos que eu tenho o meu barramento para servomotores na Paradoxus 8051, já vamos ver mais detalhadamente isso. Eu coloco em nível alto o pino por um tempo de 1500 microsegundos, que é uma subrotina. Eu coloco em nível alto e eu chamo com a call a subrotina delay 1500 microsegundos. Já ensinei você a projetar subrotinas de delay aqui neste curso. Depois disso, clear P1.0, eu coloco em nível lógico baixo por um delay de 20 milissegundos. Então eu chamo uma subrotina que atrasa o meu processador 20 milissegundos, ele fica aqui no loop, mantendo este pulso de 1.5 milissegundos, mantendo o servo na posição central. E aí as minhas subrotinas estão logo abaixo aqui, desenvolvidas, são as rotinas de delay com os respectivos cálculos. Então utilizei o R1, o R0,
como registradores de temporização. Criei apenas uma subrotina de 600 microsegundos, utilizei R2 e R3, aliás, só precisou do R2 nessa aqui, pois é um tempo menor. E a subrotina de 1,5 milli, que eu chamei de delay 1500 US de microsegundos, eu utilizei o R3 para gerar este tempo. Com estas 3 subrotinas eu já consigo um controle adequado do servomotor. Beleza. Lembrando que no loop infinito ele fica rodando este código, gerando aquele pulso de 1,5 milissegundos, vamos ver isso no osciloscópio daqui a pouquinho, esperando uma interrupção. Quando ocorre uma interrupção, ele vai ver qual interrupção ocorreu. Se foi o int 0, e aí desvia para o vetor de interrupção, aqui na origem vai para o 3hexa, das tabelas que também vou deixar de novo para download. Essa tabela aqui, int 0 é o 3hexa, int 1 é o 13hexa. Ele desvia para o 3hexa quando eu gero uma interrupção externa no int 0, pressionando o botão na Paradoxus 8051. O que ele faz? Coloca em nível alto P1.0, a mesma saída que eu configurei para o servo, e chamo a subrotina de 600 microsegundos. Limpo ele e chamo a subrotina de 20 milissegundos. Mantenho ele em alto por 600 micro e em baixo por 20 mili. E retry para sair da interrupção. Se eu manter pressionado, ele sai da interrupção, volta para o loop infinito, mas como ainda estou pressionando o int 0, ele faz de novo a interrupção e fica em um loop nessa interrupção aqui. Por isso que configuramos para uma interrupção sensível a nível e não sensível à borda. E na interrupção do int 1, o nosso endereço a ser desviado é o 13hexa, como vimos. Eu seto P1.0 e aí, para não desenvolver mais uma subrotina de 2400 microsegundos ou 2,4 milissegundos, eu chamei 4 vezes a de 600 micro. Se você perceber, 600 vezes 4 dá 2400, ou seja, chamando 4 vezes esta subrotina, eu tenho 2400 microsegundos, um atraso neste valor, e é o tempo em que o pulso deve permanecer em nível alto para movimentar o servo para a posição máxima. Após isso, eu limpo a saída e chamo o delay de 20 milissegundos e retry. Mantendo pressionado int 1, novamente eu fico neste loop. E aí está. E ambas estão configuradas em baixa prioridade. O código é relativamente simples de entender. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que não estamos efetuando um PWM muito preciso. Pois quem já percebeu, sempre mantemos o P1.0 em nível baixo por 20 milissegundos. O certo é fazer aquela compensação para que o período total seja 20 milissegundos. Ou seja, se eu quiser centralizar o servo com o período total de 20 milissegundos, eu tenho que fazer 20 menos 1,5. 20 menos 1,5, que dá 18,5 milissegundos. Ou seja, eu teria que ter outra subrotina para chamar aqui, que atrasasse na realidade o código neste ponto aqui em 18,5 milissegundos. Mas como não é muito crítico isso, eu deixei assim, mas eu vou deixar como exercício para você elaborar estas subrotinas. Então perceba que você tem que criar uma subrotina para compensar os 1,5 mili, os 0,6 e os 2,4. Então é um excelente exercício para você praticar o projeto de subrotinas de temporização em Assembly. Faça isso e, se quiser, poste aqui nos comentários. O código é esse. Se você compilar, vai ver que não tem erro nem aviso. Vamos gravar na Paradoxus 8051 e testar agora na prática. Venha comigo! Código já gravado na 8051, o sistema já está ligado e já estamos com o osciloscópio aqui no P1.0. Se você observar, a Paradoxus 8051 tem um barramento para 5 servomotores prontinho, que é só encaixar o servo e já está tudo ok. Vamos primeiro verificar o pulso no osciloscópio para vocês terem uma ideia. Eu vou testar o servomotor aqui da nossa unidade robótica para vocês verem a movimentação. Vamos para o osciloscópio,
já está ligado aqui, como podem ver, o nosso pulso está sendo gerado. Percebam a frequência, 46.1 Hz, não são 50 Hz. Eu vou pressionar o int 0 na Paradoxus, pressionar o int 0, mantendo pressionado, soltando, vejam que o nosso pulso diminui e a nossa frequência muda para 48.1 Hz. Vejam que não é então um PWM propriamente dito. Se eu pressionar o int 1, a nossa frequência vai para 44.2 Hz. Mas o nosso servomotor, de qualquer forma, vai ser movimentado adequadamente, como vocês verão. Vamos dar um zoom horizontal. Vejam que temos 500 microsegundos por divisão. Observem aqui no escopo, estamos ocupando 3 quadrículas. 500 vezes 3 dá 1500. Perfeito, então o pulso central. Pressionando o int 0, eu tenho ali 500 e mais um pouquinho, ou seja, os 600 micro. Pressionando o int 1, eu tenho quase 5 quadrículas, um pouco menos que 2500, que são os 2,4 milissegundos. Perfeito, galera, o pulso está ok. Vamos agora conectar o servomotor aqui para vocês verem. O sistema está conectado aqui, o servomotor conectado no barramento. Vamos pressionar o int 0. Movimento para um lado, enquanto mantém pressionado ele fica nessa posição, soltando volta para o centro, pressionando o int 1, ele vai para o outro lado. Vejo que o controle de servo funciona legal aqui com a Paradoxus 8051, este código desenvolvido, mas você pode aperfeiçoar estes tempos como mencionado na parte teórica do vídeo. Então fica aí como tarefa para você. Esse foi mais um vídeo do curso de microcontroladores 8051 programados em Assembly. Comente aqui embaixo o que achou, dê dicas e sugestões para o uso de servomotores e nos siga em todas as redes sociais. Lembrando que aqui tem vídeo todo dia, muitos cursos, tutoriais e projetos gratuitos para você. Então nos acompanhe sempre e se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado pela audiência de sempre. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!